O próximo fundamento que está diretamente relacionado ao fundamento anterior é o critério. O critério é definitivamente o divisor de águas em uma sessão de treino. Eu acredito que mesmo com uma técnica não muito boa, muitas pessoas conseguem atingir os seus resultados. Porém, outras pecam no que solicitam ao seu animal. E de primeira, já querem que o animal saia fazendo o objetivo final ou então o truque com mais complexidade. Ainda mais, às vezes, elas solicitam para o animal uma coisa que ele não sabe dentro de um ambiente com mais estímulos, dentro de uma área com mais diversidade e com uma tarefa um pouco mais complexa. Então, o critério, ele é o divisor de águas em uma sessão de treinamento. O critério não é só um fator que divide o processo do aprendizado em etapas, mas também ele é um excelente motivador. Por exemplo, por mais que você parta de um truque que seja mais complexo, ninguém vai tentar aprender essa complexidade e tentar compreender essa complexidade toda de uma vez. E, de outro modo também, existe o truque que é mais simples, ele não precisa ficar repetindo as mesmas coisas muitas vezes. Porque para uma ave inteligente como uma arara, com um papagaio como uma jandaia, assim que ela captou aquele exercício, ela já meio que está próxima para partir para o próximo exercício. Então você dividir partes do objetivo em tarefas e ir conquistando essas tarefas é algo que motiva a sua ave a continuar aprendendo. É claro que em uma sessão de treinamento, o condutor, a pessoa que está ali adestrando o seu animal, ela deve ter uma certa sensibilidade para interpretar se ela avança nas tarefas, se ela permanece na mesma ou até mesmo, se necessário, se ela regride um pouco, um passo anterior, tá? Para firmar o exercício e poder progredir com mais qualidade. Eu sempre gosto de me lembrar, num caso onde eu estava adestrando uma cachorrinha, né, que era a Cristal. A mãe dela disse que a gente tinha um pneu lá de trator, desses que a galera do CrossFit fica virando, e a mãe dela viu que meus cães eles passavam por dentro do pneu e ela também queria que o cachorro dela tentasse fazer isso, e eu ensinei um pouco para ela sobre o clicker, a recompensa e tal, e ela falou que tentou por algumas semanas sozinha e não conseguiu. E aí eu fui ver o que ela estava tentando fazer. E ela estava tentando fazer de maneira direta com que o cachorro passasse o pneu, né? Ela já queria que o cachorro completasse a tarefa, tá certo? E, interpretando a situação do momento, eu percebi que a Cristal, por ela ser pequenininha e o pneu por ser grande, ela estava um pouco receosa de pôr o corpo dela naquele objeto, né? Então o que eu fiz foi primeiro aproximar a Cristal do pneu. Olha como eu dividi partes da tarefa, né? Eu dividi partes do objetivo em pequenas tarefas. Então primeiro eu fiz ela se aproximar do pneu. Depois eu fiz ela se aproximar um pouco mais ainda do pneu. Uma coisa é você se aproximar do pneu, outra coisa é você se aproximar mais do pneu. Aí eu consegui fazer com que ela colocasse as patinhas no pneu. Tá? Eu consegui fazer com que ela introduzisse um pouco mais a cabeça dentro do pneu. Tá? E o próximo passo, eu quis desafiar se ela me oferecia um pouco mais de comportamento, que eu comecei a recompensar ela por esse lado, para que ela viesse desse lado e comesse aqui dentro do pneu, até que eu falei, bom, acho que ela está pronta para me dar um pouco mais. E aí eu estava deste lado, eu pedi com que ela transpassasse o pneu. E ela simplesmente pulou por dentro do pneu e foi. E conseguiu. E depois eu continuei falando para ela, passa, passa, passa. E ela já começou a fazer isso com mais tranquilidade. Então, ela não é uma cachorra que ela recebe sessões de treinamento, né? Porque um animal que recebe sessões de treinamento, ele normalmente, quando ele vê que ele sai em uma sessão de treinamento, ele se sente motivado, ele te dá um pouco mais de atenção, porque ele está ali numa brincadeira de aprende e vamos finalizar a tarefa e tal. Então ela não era uma cachorra que tinha essa rotina dessas sessões, né? E eu tinha orientado a dona dela que esse truque poderia demorar aí de 1 semana a 2 semanas. Porém, a gente sempre tenta
por todos os critérios da melhor maneira possível, né, para que possam ser executados com mais eficiência. E, se eu não me engano, ela aprendeu em 10 minutos, né? Então, tudo que faltou ali foi um pouco mais de critério, né? Você saber o que você está pedindo, saber interpretar o que ele está te oferecendo, saber interpretar o receio que ele está tendo de oferecer aquilo, ou a dificuldade que ele está tendo de interpretar aquilo que você está solicitando, né? E isso faz com que você, às vezes, eu sempre recomendo que vocês dê tempo ao tempo, porque todos os animais aí de vocês vão durar bastante. Então, se você colocar uma meta para si mesmo, que esse mês eu vou ensinar o tchau, esse mês, com certeza, se você colocar os critérios em ordem, certinhos, ele vai aprender muito antes disso, mas dê tempo ao tempo, porque afinal de contas, se você tiver a sua ave aí por 20 anos, você passou um mês só, né, que você nem vai lembrar depois como que você ensinou ele a fazer isso. Então vale muito a pena, né? E depois ele vai ficar te oferecendo isso como uma maneira de ficar interagindo com você. Então, o fundamento do critério, ele muitas vezes, o critério ele é um fundamento, né, que ele une todos os fundamentos anteriores. Ele vai ter que unir o clicker, ele vai ter que unir o timing, ele vai ter que unir os próximos fundamentos também. Mas o critério é, olha, eu vou te ensinar a contar até 10, mas não vai ser direto. A gente vai passar pelo 1, a gente vai passar pelo 2, a gente vai passar pelo 3. E isso vai mantendo o animal motivado, você vai ensinando partes do processo, você tem que tentar desmembrar partes desse processo, e isso vai mantendo o animal motivado, vai mantendo o dono motivado também, e vocês vão aumentando esse critério. Outra maneira de aumentar o critério, que eu utilizava muitas vezes também, é o on-click, que muitas vezes a gente clica para marcar o comportamento, e o on-click é um momento onde você não clica, onde é um momento que você solicitou um comportamento, que faz parte do aprendizado, é claro, só que o animal te deu um comportamento, mas ainda não foi o comportamento desejado. Por exemplo, vamos supor que a gente está ensinando ele a abrir as asas, aí a gente vai clicando. Aí tem uma hora que ele só fica aqui, e eu estou clicando, e tem uma hora que eu não clico mais. E aí ele levantou a asa e ele falou, ué, não teve clique? Será que se eu levantar um pouquinho mais? Aí você clica. Então, o on-click, que é o não clique, ele faz parte de você aumentar um pouco o critério, né? De você aumentar um pouco o desejo daquele comportamento, né? Então, é super rico você tentar utilizar desse comportamento também, dessa estratégia também, mas você sempre tem que pensar nessas partes criteriosas do treinamento, né? Então, partes do processo fazem muita importância na hora de uma sessão de treino. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo que a minha ave não faz isso, o meu cachorro não faz isso, ele é meio burro, ele não sabe fazer isso e aquilo. Eu logo penso que muitas vezes o critério que esteja sendo solicitado para o cão esteja errado, ou esteja solicitado para a ave também esteja errado, né? Então, é muito mais aderente o aprendizado se as tarefas forem divididas e elas forem ensinadas em um grau de complexidade, né? Você pode pegar uma tarefa difícil e dividir todas elas fáceis, essa é uma estratégia, ou você pode pegar uma tarefa difícil e ir aumentando o grau de dificuldade, né? Você pode pegar uma tarefa difícil e ensinar um a um e depois tentar juntar todos, que seria o truque da tampinha, né? Você não começa jogando a tampinha, pelo contrário, se aproxima o animal para ele ter interesse da tampinha. Depois ele tem que bicar a tampinha. Depois ele tem que saber te dar a tampinha. Até então você ainda não jogou a tampinha, né? Depois você vai distanciar um pouco a tampinha. Depois, é tipo o objetivo final, assim, você vai jogar a tampinha e voltar e pegar, né? E quanto tempo você se daria para ensinar isso, né? Normalmente 2 semanas, 1 mês. Se aprendeu antes, é porque você está muito atento a partes dos fundamentos do seu treinamento, o que é muito importante e deixa a riqueza do seu treino com muito mais qualidade. Beleza?
Então, este é um fundamento muito importante, que é o critério. O critério ele é descrito em muitas sessões de adestramento para qualquer animal, com clicker, sem clicker, sempre vai existir um critério numa sessão que você está ensinando algo para um animal. Então, vou demonstrar na prática também, com os animais que eu tiver disponíveis, e até o próximo.